Agora vamos falar dos históricos das produções de vacina. Os conhecimentos atuais sobre o funcionamento do sistema imunológico são descobertas recentes na história, mas a busca de uma forma de proteger o organismo contra infecções é muito mais antiga. Um dos estudos científicos sobre a vacinação mais conhecido é do médico britânico Edward Jenner, realizado em 1796. Nesta época, o mundo sofria com uma doença grave que levou muitas pessoas à morte, que era a varíola. Era causada por um vírus e seus sintomas eram febre alta, dores no corpo de cabeça e bolhas de pus na pele. Edward Jenner fez um estudo entre camponeses no interior da Inglaterra que trabalhavam ordenhando vacas que haviam sido contaminadas contra a varíola bovina. Essa versão da doença causa sintomas mais leves no ser humano do que a varíola humana. Ele observou que essas pessoas se tornaram imunes à varíola humana. Então, depois de realizar alguns experimentos, ele concluiu que poderia infectar as pessoas artificialmente com a secreção das feridas da varíola bovina, para que elas se tornassem resistentes à forma humana da doença. Na época, Jenner não sabia que as pessoas ficavam doentes por causa de uma infecção por vírus, mas hoje sabemos que as secreções das feridas que ele injetava nas pessoas eram cheias de vírus cowpox, causador da varíola bovina, e que esse vírus é muito semelhante e tem muitos antígenos em comum com o vírus Smallpox, o causador da varíola humana. Aí, em 1980, a varíola foi considerada erradicada, ou seja, essa doença foi eliminada e não existem mais casos. Isso foi possível em razão do desenvolvimento da aplicação da vacina contra a varíola humana em todo o mundo. Em 1799, foi criado em Londres o primeiro Instituto da Vacina e em 1800, a Marinha Britânica começou a adotar a vacinação. Assim foi iniciado o combate à varíola humana em todo o mundo. Anos mais tarde, com o avanço da tecnologia, outras formas de produção de vacinas sem o uso de secreção de feridas foram desenvolvidas. O nome da doença utilizada por Edward Jenner para imunizar as pessoas era em latim varíola vacinae, que significa varíola das vacas. Por isso, na época, ele chamou o processo de vacinação. Um século depois, o cientista Louis Pasteur propôs o uso do termo vacina para as vacinas atuais em homenagem a Edward Jenner. Em 1876, a descoberta dos micro-organismos como agentes causadores de doenças aconteceu em 1876, com o trabalho do médico alemão Robert Koch. Ele descreveu o ciclo da vida e a ação patogênica de uma bactéria causadora da doença antrax. Também criou um protocolo de identificação, isolamento e cultivo de micro-organismos patógenos em laboratórios, o que contribuiu para o estudo de outros pesquisadores na época. Ele foi responsável ainda pela descoberta da bactéria causadora da tuberculose, o Microbacterium tuberculose, e descreveu a bactéria causadora da cólera, chamada de Vibrião colérico. Por isso que, em homenagem também a ele, né, a esse Robert Koch, a bactéria que causa a tuberculose também é chamada de bacilo de Koch, por causa dessa descoberta desse médico. Na mesma época, o químico francês Louis Pasteur, que ficou famoso pela criação do processo de pasteurização do leite, fez o primeiro experimento criando uma vacina em laboratório em que usava as galinhas. Durante seus estudos, Pasteur contaminava as galinhas com a bactéria da cólera, o que as levava invariavelmente a adoecer e morrer. Contudo, certa vez, uma das amostras do micro-organismo foi esquecida por muito tempo, perdendo seu efeito, e ao contaminar algumas galinhas com ela, ele notou que elas não ficaram doentes. Pasteur, então, resolveu aplicar uma amostra nova de bactéria nessas galinhas e, em seguida, observou que elas não adoeceram. Isso levou a concluir que elas haviam ficado imunes ao vibrião colérico. Contudo, a vacina destinada aos seres humanos até hoje não atingiu a eficácia necessária.
embora seja usada para o combate da doença, ela é 80% eficaz durante 6 meses. E um ano depois, sua eficiência vai cair para 50%. Em 1884 e 1890, em 1884, o biólogo russo L. Meteshkov descobriu a existência dos fagócitos e sugeriu que eles seriam o principal mecanismo de defesa do organismo. Em 1890, o cientista Emil von Behring e o cientista Shibasaburo Kitasato descobriram como funcionava a produção dos anticorpos. Assim, iniciaram-se os estudos do sistema imunológico e, consequentemente, compreendeu-se melhor como as vacinas agem no organismo.